Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. A Ayurveda é o sistema voltado para a preservação da saúde, para a prevenção e eliminação da doença mais antigo do mundo. Suas origens datam de 2500 a.C. e ele já existia há séculos quando Hipócrates e os outros médicos gregos primitivos fizeram seu trabalho. Com efeito, eles foram provavelmente influenciados pelas ideias da medicina indiana que haviam sido levadas para a Europa através de rotas bastante desenvolvidas vindas do Oriente. Hoje em dia, quando começamos a perceber os limites do que pode ser alcançado ao utilizarmos uma visão puramente mecanicista do corpo, os poderosos insights do Ayurveda e de outros sistemas tradicionais de cuidados com a saúde estão novamente adquirindo uma grande importância no Ocidente. Talvez a ideia mais importante de todo o sistema ayurvédico seja o princípio de que precisamos conhecer o paciente antes de podermos compreender e controlar a doença. Esse insight, que tem sido compartilhado por curadores de diferentes tradições, é às vezes negligenciado nos cuidados contemporâneos com a saúde, onde o mero número de pacientes e a confiança depositada em medicamentos receitados em ampla escala podem afastar o foco principal das necessidades individuais. Objetivando realmente conhecermos o estado de qualquer ser humano, precisamos estar conscientes da sua estrutura mental, emocional e até mesmo espiritual, bem como da sua altura, peso, pressão sanguínea e todos os outros indícios fisiológicos nos quais a medicina moderna geralmente se apoia. O Ayurveda ensina que é até mesmo pouco sensato estabelecer uma distinção acentuada entre a mente e o corpo. Estes são apenas elementos da totalidade única que compõe qualquer ser humano. Quando lidamos com o vício, a ligação íntima entre a mente e o corpo se torna particularmente importante. Neste caso, o pensamento ou desejo de uma ação é claramente a verdadeira fonte do problema. A noção de uma separação rígida entre um estado emocional e uma doença física virtualmente é inútil quando lidamos com os comportamentos de vício. Com o passar dos séculos, o Ayurveda desenvolveu uma terminologia extremamente eficaz para expressar as conexões entre a mente e o corpo, bem como para descrever as maneiras pelas quais essas conexões se manifestam em qualquer indivíduo. De acordo com o Ayurveda, o universo é criado, formado e organizado pela consciência, que se expressa através de 5 grandes elementos: o espaço, o ar, o fogo, a água e a terra. No sistema mente-corpo de um ser humano, esses 5 elementos se refinam, transformando-se em 3 princípios governantes essenciais que o Ayurveda chama de doshas. É através dos doshas que a energia e as informações do universo se fazem presentes no nosso corpo e na nossa vida. Cada um dos 3 doshas exerce uma influência específica na fisiologia. O dosha Vata é o princípio do movimento. Ele governa a circulação, a passagem dos alimentos através do sistema digestivo e até mesmo o movimento das ideias e sentimentos através dos nossos pensamentos. Vata deriva dos elementos do espaço e do ar. Como o vento, ele é imprevisível
e está em constante movimento. O dosha Pitta está associado ao elemento do fogo e é frequentemente citado através de metáforas de calor. Pitta é responsável pela conversão da comida em energia através do processo da digestão, bem como pelo metabolismo do ar e da água. O dosha Kapha é o princípio da estrutura no sistema mente-corpo. Ele deriva dos elementos da terra e da água e é considerado o mais pesado dos doshas. Kapha é fundamental para a formação dos músculos, dos ossos e dos tendões. Kapha é até mesmo responsável pelas membranas celulares, que conferem estrutura à fisiologia em seu nível mais elementar. O Ayurveda ensina que seu sistema mente-corpo é definido pelas proporções de Vata, Pitta e Kapha da sua fisiologia e pelo grau em que as atuais proporções se desviam do seu equilíbrio dóxico ideal, que foi estabelecido no início da sua vida. Se, quando você nasceu, seu dosha dominante era Vata, o Ayurveda diz que você é uma pessoa do tipo Vata, porque as características de Vata estão extremamente evidentes na sua estrutura física e mental. Analogamente, se Pitta ou Kapha eram inicialmente dominantes, isso significa que Pitta ou Kapha são os doshas que mais influenciam sua natureza. À medida que sua vida vai evoluindo, contudo, o estresse ou a doença podem provocar desequilíbrios entre os doshas, de modo que um dos elementos subordinados pode se tornar dominante. O dosha principal também pode se desequilibrar. Um tipo Vata desequilibrado, por exemplo, poderia ter tanto um excesso de Vata quanto de Pitta ou de Kapha. Os três doshas, é claro, precisam estar presentes na sua fisiologia, até mesmo em cada célula do seu corpo. Como as proporções estão constantemente se modificando à medida que a vida vai tendo seguimento, a determinação precisa do seu tipo de corpo e de qualquer atual pode se tornar relativamente complexa. Essa avaliação deve ser feita pessoalmente por um médico treinado no sistema ayurvédico. Sob o aspecto dos objetivos deste livro, contudo, você poderá identificar seu dosha dominante com a ajuda do questionário que se segue. Essa informação poderá ser extremamente proveitosa para o reconhecimento dos seus comportamentos de vício e das necessidades e vulnerabilidades a eles subjacentes. Responda agora ao questionário antes de continuar a leitura. Questionário ayurvédico do tipo de corpo. O teste que se segue está dividido em 3 sessões, cada uma com 20 declarações, que se aplicam aos doshas Vata, Pitta e Kapha. Leia cada afirmação e atribua a ela um valor numa escala de 0 a 6, o que mais se aplicar a você, sendo que 0 não se aplica de forma alguma, 3 aplica-se um pouco ou parte do tempo, e 6 aplica-se muito ou quase o tempo todo. No final de cada sessão, anote sua contagem. Totalize cada sessão inteira dessa maneira e você chegará à sua contagem final para cada dosha. Ao terminar, você terá 3 contagens diferentes. Ao compará-las, você irá determinar seu tipo de corpo. No caso dos traços relativamente objetivos, sua escolha geralmente será óbvia. No caso do comportamento e das características mentais, que são mais subjetivos, você deve responder de acordo com a maneira como se sentiu e agiu na maior parte da sua vida, ou, pelo menos, nos últimos anos. Primeira sessão. Vata. 1. Executo rapidamente as atividades. 2. Não sou bom em memorizar as coisas e depois lembrá-las mais tarde. 3. Sou animado e vivo por natureza. 4. Sou magro, não engordo com facilidade. 5. Sempre aprendi coisas novas com muita facilidade. 6. Meu andar característico é leve e rápido. 7.
Costumo ter dificuldade em manter o foco, a atenção e a clareza. 8. Tenho tendência a ter gases e prisão de ventre. 9. Tenho tendência a ter mãos e pés frios. 10. Fico ansioso ou preocupado com frequência. 11. Não tolero tão bem o frio quanto a maioria das pessoas. 12. Falo rápido e meus amigos acham que eu falo muito. 13. Minha disposição e ânimo muda com facilidade e eu sou um tanto ou quanto emotivo por natureza. 14. Frequentemente tenho dificuldade em dormir ou em ter uma noite de sono reparador. 15. Minha pele tende a ser muito seca, especialmente no inverno. 16. Minha mente é muito ativa, às vezes inquieta, mas também muito imaginativa. 17. Meus movimentos são rápidos e ativos. Minha energia tende a se manifestar em surtos. 18. Fico facilmente agitado. 19. Tenho tendência a ter hábitos alimentares e de sono. 20. Aprendo rápido, mas também esqueço rápido. Segunda seção. Pitta. 1. Eu me considero muito eficiente. 2. Costumo ser extremamente preciso e organizado nas minhas atividades. 3. Tenho a mente decidida e resoluta e sou um tanto quanto enérgico. 4. Sinto um mal-estar ou fico facilmente fatigado no calor, mais do que as outras pessoas. 5. Transpiro com facilidade. 6. Embora nem sempre o demonstre, fico irritado e zangado com bastante facilidade. 7. Não me sinto bem quando pulo uma refeição, ou se o almoço ou o jantar atrasa. 8. Meu cabelo tem uma ou mais das seguintes características: tendência a ficar grisalho ou calvo cedo, fino e liso, ou louro ruivo ou cor de areia. 9. Tenho muito apetite, consigo comer uma grande quantidade de comida se o desejar. 10. Muitas pessoas me consideram teimoso. 11. Minha evacuação é bastante regular. Mais fácil eu ter diarreia do que prisão de ventre. 12. Fico impaciente com muita facilidade. 13. Tenho a tendência a ser perfeccionista com relação a detalhes. 14. Fico zangado com muita facilidade, mas depois esqueço rapidamente. 15. Gosto muito de alimentos frios, como sorvete e também de bebidas geladas. 16. É mais fácil eu achar que um ambiente está quente demais do que frio demais. 17. Não tolero alimentos muito quentes e picantes. 18. Não tolero as desavenças tanto quanto deveria. 19. Aprecio os desafios e quando quero alguma coisa, sou muito determinado em meus esforços para consegui-la. 20. Tenho a tendência de criticar tanto os outros quanto a mim mesmo. Terceira seção. Capa. 1. Minha tendência natural é fazer as coisas de uma maneira lenta e relaxada. 2. Engordo com mais facilidade do que a maioria das pessoas e emagreço mais devagar. 3. Minha disposição é serena e tranquila, não fico agitado com facilidade. 4. Sou capaz de pular refeições sem nenhum mal-estar significativo. 5. Tenho a tendência a ter um excesso de muco ou secreção, congestão crônica, asma ou sinusite. 6. Preciso dormir pelo menos 8 horas para me sentir bem no dia seguinte. 7. Tenho um sono muito profundo. 8. Sou calmo por natureza, dificilmente fico zangado. 9. Não aprendo tão rapidamente quanto algumas pessoas, mas retenho bem as informações e tenho uma boa memória. 10. Tenho tendência para acúmulo de gordura com facilidade. 11. Não gosto quando o tempo fica frio e úmido. 12. Meu cabelo é grosso, escuro e ondulado. 13. Minha pele é macia, suave e um tanto pálida. 14.
Minha constituição física é grande e sólida. 15. As seguintes palavras me descrevem bem: sereno, meigo, carinhoso e magnânimo. 16. Minha digestão é lenta, o que me faz sentir pesado depois das refeições. 17. Tenho muito vigor e resistência física, bem como um nível de energia estável. 18. Meu andar é de um modo geral lento e cadenciado. 19. Tenho tendência a dormir, a ficar zonzo ao acordar e sou geralmente lento para fazer as coisas pela manhã. 20. Como devagar e minhas ações são lentas e metódicas. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.